Tenho 93 anos e quero compartilhar algo que aprendi tarde, mas a tempo. Uma manhã, acordei e não conseguia levantar. Sentia-me tonto, sufocado, e mesmo assim o aparelho de pressão marcava 105 por 65. Perfeito, diriam muitos. Mas eu não conseguia respirar. Em outro dia marcava 155 por 90, e eu sentia a mesma coisa: angústia, fraqueza. Como pode um número, que no papel é perfeito, fazer você se sentir tão mal? Porque não somos números, somos gente. A pressão ideal não está num manual, ela está no seu corpo, no que você sente ao acordar, ao caminhar, ao viver. Este vídeo não é para te dar um número mágico, é para te ajudar a encontrar o seu. Se você passou dos 70 ou cuida de alguém que passou, fica comigo. O que você vai ouvir pode te devolver a clareza, a força e anos de vida, com menos dor de cabeça e mais sentido. Qual é de fato a pressão normal depois dos 70? Por anos a fio, nos martelaram na cabeça que 120 por 80 era a pressão perfeita. Que esse era o alvo, não importa a idade. Mas e quando você chega aos 70, 80 ou até 90? O corpo já não responde da mesma forma. Eu senti na pele. Com 105 por 65, eu me sentia tonto, fraco, com falta de ar. Parecia que a bateria tinha acabado, mas com 140 por 85, eu conseguia passear tranquilamente pelo calçadão, como se estivesse em Copacabana. Então, qual é a minha pressão normal? A do livro-texto ou a do meu corpo? Depois dos 70, os vasos sanguíneos ficam mais rígidos. Os rins trabalham mais devagar e a regulação natural da pressão arterial diminui. É o tempo agindo, né? Isso significa que o que antes era considerado alto, agora pode ser necessário para seu cérebro receber oxigênio, suas pernas obedecerem e seu coração não ficar sobrecarregado. A medicina entende que, para idosos, uma pressão um pouco mais alta pode ser mais segura. Não é para ignorar os números, mas para dar sentido a eles. É como interpretar um samba. Tem que sentir o ritmo, não só a letra. Se sua pressão está em 138 ou 145 e você se sente lúcido, forte e sem tontura, provavelmente você está no seu ponto ideal. Mas se ela cai para 120 e tudo fica embaçado, talvez esse número não seja para você. Nem todo corpo é igual, especialmente depois dos 70. Cada um tem seu próprio tempero. O importante é como você se sente, não o que uma tabela diz. Ouça seu corpo tanto quanto você ouve o medidor de pressão. Às vezes, um número perfeito no papel pode ser um erro na vida real. Essa foi uma das primeiras lições que me livrou de continuar correndo atrás do que não me fazia bem. O grande inimigo oculto, as quedas silenciosas. Aos 88 anos, caí no banheiro. Não foi um tropeço nem fraqueza. Foi por causa de um comprimido. Naquela manhã, minha pressão estava 108 por 63. Eu seguia todas as regras, sem sal, água suficiente, tomando meus remédios. Mas, de repente, tudo escureceu, uma angústia no peito, e lá estava eu, no chão. Acabei na emergência. Sobrevivi, mas desde então, meu maior medo não era um infarto, era cair de novo. Porque uma queda nessa idade não é uma queda simples. É uma fratura, uma cadeira de rodas, uma perda de autonomia. O mais perigoso é que ninguém avisa que os remédios para a pressão podem baixar tanto a pressão a ponto de você desmaiar. Depois dos 70, o corpo não regula mais tão bem a pressão ao levantar ou caminhar. O que é considerado ideal para jovens, para nós pode ser um risco. Tonturas, fraqueza, o medo de ir ao banheiro à noite ou levantar-se inseguro ao amanhecer são sinais de alerta. Se você toma remédios e tem esses sintomas, não os ignore. Não é só a idade. Pode ser que a dose não esteja te fazendo bem. E aqui está a verdade inconveniente. Muitas vezes, os médicos só ajustam os números, sem olhar como você se sente. Mas o seu bem-estar não se mede só em números.
Se você tem a pressão normal, mas vive com medo de cair, tem algo errado. Não tenha medo de conversar com seu médico, de dizer que os remédios estão te deixando pior. Viver com a pressão mais baixa não adianta nada se isso significa viver com mais medo. Sua estabilidade, sua segurança valem mais do que um número perfeito. Você se sente pior desde que começou a tomar os medicamentos? Um dia, eu estava sentada na janela refletindo. Por que me sinto tão mal, mesmo fazendo tudo o que me mandam? Tomo meus remédios na hora certa. Minha pressão está 125/80, mas me sinto enjoada, cansada, apática. Esqueço das coisas. Vivo como se estivesse em uma neblina, sabe? Tipo quando a gente não dorme direito depois de um churrasco de domingo. Me disseram que era normal, que era a idade. Mas isso não é verdade. É excesso de remédios. Em pessoas mais velhas, isso tem um nome: polifarmácia. Significa que você toma tantos comprimidos que alguns acabam brigando entre si. Cada um tem seu propósito, mas, juntos podem fazer mais mal do que bem. Remédios para a pressão, para o coração, para fazer xixi, para prevenir, no fim, mais efeitos colaterais que alívio. Parece até feijoada que a gente exagera e depois se arrepende. Sentir-se exausto, sem apetite, de mau humor ou com a memória confusa não é o preço a pagar por uma pressão boa no papel. Percebi isso quando parei com apenas 2 remédios e minha mente voltou a clarear, como o sol depois de uma garoa fina. Minha pressão continuou estável, mas com energia de sobra. Não se trata de parar com tudo, mas de revisar com seu médico o que você realmente precisa. Pergunte para que serve cada pílula, qual o objetivo e se você pode ajustar a dose. Às vezes, você não precisa de mais, mas de menos. E se você se sentir pior depois de começar um remédio novo, não aceite isso como normal. Escutar seu corpo também faz parte do tratamento. É como ouvir o seu sabiá laranjeira, ele sempre te dá a letra. Ter uma pressão perfeita e se sentir miserável não é saúde. Isso é um sinal de que algo não está certo, e você tem o direito de fazer as mudanças necessárias. E se eu não tratar a pressão alta? O que acontece? Meu vizinho, o seu Fedor, tinha 84 anos. Forte, teimoso, convicto de que remédio era coisa pra gente frouxa. Todo dia a pressão dele batia 180/100 e ele dizia: "Tô bem assim." Sempre foi assim. Até o dia em que ele não conseguiu mais falar. Um AVC tirou dele a voz e a independência. Ele sobreviveu, sim, mas a vida dele mudou para sempre. Essa cena me fez pensar: e se eu também esperar demais? Às vezes, a gente pensa que se não dói, não tem problema. Mas a pressão alta é traiçoeira, tipo lobo em pele de cordeiro. Ela não grita, não dói, até que destrói. Uma pressão constante acima de 160/90 não é uma característica do corpo. É uma ameaça real. Danos cerebrais, risco de infarto, insuficiência renal, visão embaçada, perda de memória. Isso não acontece do nada, mas quando acontece, já é tarde demais. É tipo a casa caiu. Eu também tinha medo de começar a tomar remédios. Pensava, se eu começar não paro mais. Mas aprendi que nem todo tratamento começa com uma pílula. Às vezes, basta ajustar o sal, caminhar 10 minutos depois de comer, dormir melhor. E se precisar de remédios, eles não precisam ser agressivos. Dá para começar com algo suave, testar, ajustar. O importante é não deixar a peteca cair. Vá ao médico, explique como você se sente, não só os números. A pressão alta persistente é como uma gota d'água em uma pedra. No início, imperceptível, mas com o tempo, quebra até o mais duro. Não espere doer. Prevenir é mais fácil do que correr atrás do prejuízo. Por que minha pressão sobe e desce tanto cada dia? Um dia, acordo com 13/8. Saio para uma caminhada leve, tomo um cafezinho e, de repente, ela está em 15/9. À noite, sem motivo aparente, ela cai para 10/6 e me sinto como se fosse desmaiar.
Eu me perguntava se estava doente ou se meu corpo estava simplesmente de brincadeira. Mas depois, descobri que isso é super comum em pessoas mais velhas. Não é loucura, é pura biologia. Com o passar dos anos, nosso sistema nervoso autônomo, que controla a pressão sem a gente perceber, fica menos eficiente. Algo tão simples como levantar rápido, beber pouca água, o calorão ou aquela feijoada caprichada, pode fazer a pressão oscilar em minutos. Estresse, emoções e até uma mudança no tempo nos afetam mais do que imaginamos. Às vezes, a culpa é de um remédio que age rápido demais ou não dura o suficiente. E a falta de rotina, tipo comer, dormir e caminhar em horários diferentes todo dia, desregula tudo. O segredo não é pirar com cada número, mas sim entender os padrões. Meça sua pressão no mesmo horário, 2 ou 3 vezes ao dia. Anote não só o número, mas também o que você fez antes. Comeu, andou, ficou nervoso, bebeu água. Isso vai te ajudar a descobrir seus próprios gatilhos. Eu, por exemplo, descobri que o cafezinho e assistir ao Jornal Nacional à noite elevam mais a minha pressão do que a comida. Conhecer esses detalhes me deu um poder danado. Não reajo mais com medo a cada mudança, mas entendo por que ela acontece. E quando a gente entende, a gente age. A estabilidade começa com o autoconhecimento. Como saber qual é a minha pressão ideal? Uma das perguntas mais difíceis que me fiz foi: qual é a minha pressão arterial ideal? O médico dizia que, enquanto não estivesse acima de 160, estava tudo bem. A internet insistia em 120. Meu vizinho se gabava de 110. E eu? Bem, em alguns dias eu tinha 125 e me sentia mal. Em outros, marcava 138. E eu andava como se nada fosse. Foi aí que entendi. Minha pressão ideal não é definida por uma tabela, mas pelo meu corpo. O número perfeito é aquele que te permite levantar sem tontura, caminhar sem medo e conversar sem exaustão. Você não tem zumbido no ouvido. Não sente que vai desmaiar a qualquer momento, consegue dormir tranquilo e a ansiedade não te domina. Essa é a sua pressão funcional. Aquela que te permite viver, sabe? Como diz a nossa vovó, estar de bem com a vida. Para alguns, será 130, para outros, 145. O importante é a estabilidade e como você se sente com ela. Não se compare com ninguém. O que funciona para sua irmã pode te fazer mal. É como dizem no Brasil: cada um com seu, cada um. E não hesite em conversar com seu médico e dizer: com 140, eu me sinto bem. Podemos trabalhar com essa meta? Isso não é rebeldia, é uma adaptação consciente. É jogar a real com o doutor. Seu corpo já viveu muito, ele tem sua própria história, suas cicatrizes, suas forças. Ele não merece ser forçado a um número que não o representa. Saúde não é o número mais baixo, é o equilíbrio que te permite viver com energia e clareza. É ter gás para o dia a dia. Eu aprendi a confiar mais no meu bem-estar do que no aparelho de pressão. E desde que parei de perseguir um número que não era o meu, vivo mais tranquila. O poder do diário de pressão. Por muito tempo, eu só media minha pressão quando não me sentia bem. Aí, ficava bravo com os números altos e preocupado com os baixos. Era tipo uma loteria diária. Até que alguém me disse: por que você não faz um diário de pressão? Eu não anotava só os números. Também escrevia a hora, o que eu tinha comido, se tinha caminhado, se tinha dormido bem e se estava tenso ou relaxado. Em poucos dias, descobri coisas surpreendentes. Minha pressão subia mais depois de ver o noticiário do que depois de uma refeição salgada. Caía demais se eu dormisse mal ou tomasse meus remédios sem comer. Vi que era mais alta às segundas-feiras do que aos domingos. Assim, entendi que não era sobre um número isolado, mas sobre um padrão, e que meu corpo estava me dando dicas o tempo todo, mas eu não via. O diário me devolveu o controle. Ele me permitiu conversar com meu médico com base em dados, não só em sentimentos vagos. Ajustamos os horários dos remédios, mudamos a dose de um comprimido
e tiramos outro que só me dava tontura. Medir a pressão sem contexto é como ver uma foto sem saber a história por trás dela. Mas quando você vê o quadro completo, consegue tomar decisões que realmente melhoram a vida. Hoje, continuo fazendo minhas anotações. Não como uma obrigação, mas como uma forma de me escutar. Esses poucos minutos por dia me pouparam idas desnecessárias ao pronto-socorro, discussões e, principalmente, a ansiedade, porque entender como seu corpo funciona não é só útil, é libertador. E esse caderno, sem querer, virou uma ferramenta para a vida. O corpo muda, e as suas regras também. Aos 60, eu achava que tudo se resolvia com menos sal na comida e menos estresse na vida. Mas quando fiz 85, algo mudou. Eu comia bem, caminhava, não fumava nem bebia álcool. E mesmo assim, minha pressão subia. No começo, fiquei frustrado. Depois entendi. Não era culpa minha. Era meu corpo, que já não funcionava pelas regras antigas. Com a idade, as artérias perdem a elasticidade, ficam mais rígidas, e o coração precisa bombear com mais força para o sangue circular. Os rins não filtram mais tão bem. O sistema hormonal, que regula a pressão, fica mais lento, mais preguiçoso. Tudo isso torna não só difícil, mas até perigoso manter uma pressão de 12/8. Quando entendi isso, parei de lutar contra o meu corpo. Não faz sentido aplicar os padrões de um trintão em alguém que já viveu 7 ou 8 décadas. Não somos mais os mesmos e, consequentemente, não podemos ter os mesmos objetivos. Envelhecer não é uma doença, é uma transformação. E quando você aceita isso, começa a se cuidar melhor. Você adapta seus objetivos, suas rotinas e para de viver com a culpa de não atingir o ideal. Minha pressão de 13/8 não me assusta mais, porque sei que essa é a minha nova normalidade. O importante é como me sinto, não o que o livro de medicina diz. Parar de exigir que meu corpo agisse como aos 40 foi o primeiro passo para encontrar mais paz na vida. Porque quando você entende que envelhecer não é fracassar, mas sim evoluir, tudo muda. Uma rotina diária que regula a pressão sem medicamentos. Tudo mudou quando parei de correr de manhã. Não falo de corrida literal, mas daquela pressa de começar o dia sem ouvir o corpo. Agora, acordo suavemente, fico 5 minutos na cama, mexo os dedos, alongo as pernas, respiro fundo. Depois, sento na cama, bebo um copo de água morna com limão. Só então me levanto. Essa rotina simples me ajudou a não ter mais tonturas matinais. O café da manhã também mudou. Antes, era pão e café. Agora, é aveia cozida na água, um pouco de linhaça, queijo cottage sem sal e beterraba cozida. Pode parecer pouco, mas estabilizou minha energia por horas. Depois do café, faço uma caminhada, mesmo que seja só no corredor, por uns 15 minutos, às vezes com uma bengala. A distância não importa, é a constância. O almoço é leve, peixe cozido no vapor, legumes, um pouco de arroz ou batata. Depois, sento um pouco. Não me deito. Isso evita que a pressão caia de repente. À tarde, uma fruta e mais um copo d'água. E quando a noite chega, um jantar leve. Maçã cozida com canela, um pouco de arroz ou uma rodela de banana. Depois, um escalda-pés quentinho e um chá de camomila ou espinheiro. Não é mágica, é ritmo. Essa rotina não me cura, mas me estabiliza, e isso vale mais que qualquer remédio. Meu corpo parou de lutar. A pressão se tornou previsível, como um visitante que sabe a hora de chegar. Não preciso de grandes sacrifícios, só de pequenas repetições conscientes. Viver bem não é complicado, só exige atenção. Sua alimentação pode ser seu melhor remédio. Por muito tempo, eu achava que comer era só uma rotina, uma necessidade básica, tipo arroz com feijão todo dia. Mas com o passar dos anos, descobri que o que você coloca no seu prato pode te ajudar mais do que muitos remédios. É como dizem, você é o que você come.
Não tô falando de dietas radicais ou de contar calorias, mas de escolher com carinho o que entra no seu corpo. A beterraba, por exemplo, virou minha aliada. Um pedacinho cozido por dia ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e melhora a circulação. É um santo remédio. O alho cru, em jejum, age como um leve vasodilatador. No começo, eu torcia o nariz, mas agora tomo com um pouco de água morna, como se fosse um elixir. É igual a um cafezinho, só que para a saúde. A linhaça, seja em óleo ou sementes moídas, ajuda a reduzir inflamações e a estabilizar a pressão. É tipo um faz-tudo para o corpo. A abóbora cozida, além de deliciosa, age como um diurético natural, suave, mas eficaz. Não é sobre parar de comer, mas sobre comer com propósito. Menos sal, menos produtos industrializados, menos fritura. Mais comida de verdade, preparada com carinho e sem pressa. É como a comida da vovó, cheia de afeto. Percebi que minha digestão melhorou e minha pressão não oscila tanto desde que diminuí o pão branco e a carne vermelha. É uma mudança e tanto. Beber água a cada 2 horas, mesmo sem sede, ajuda o corpo a se manter em equilíbrio. É como regar uma planta, essencial para a vida. Não espere mudanças da noite para o dia, mas quando você se alimenta como alguém que se cuida, seu corpo sente e responde à altura. É como um abraço do corpo para você. Nem tudo se cura na cozinha, mas muita coisa começa por lá. Aprender a comer como alguém que se ama é um jeito de se curar sem medo. E cada refeição pode ser um pequeno ato de autocuidado. Só 5 minutos por dia. Muitos pensam que, para cuidar da saúde, é preciso um esforço danado, visitar o médico toda semana ou tomar um monte de remédios. Mas, na minha experiência, 5 minutos diários são o suficiente para mudar tudo. 5 minutos apenas para sentar em silêncio, medir a pressão e anotar como você se sente. Não precisa ser tudo perfeito. Só anote o número, a hora e umas poucas palavras. Bem, tonto, nervoso, calmo. É assim que você começa a ver padrões que nem mesmo os médicos percebem. Depois, beba um copo de água morna. Nada de água gelada nem com gás, que isso não é refrigerante. Água que acorda seus órgãos com carinho. E aí, respire. 3 respirações lentas e profundas, com os olhos fechados. Isso acalma o sistema nervoso e diminui a tensão emocional, que também afeta a pressão. Se puder, estique os braços para o alto, como se estivesse saudando o dia. Eu faço isso em frente a uma janela e me sinto mais vivo que nunca. Esses 5 minutos não pedem dinheiro nem juventude, só força de vontade. E, com o tempo, eles viram uma âncora, um jeito de dizer ao corpo: estou aqui, estou contigo, vamos nos cuidar. Em alguns dias minha pressão está alta, em outros, baixa. Mas desde que comecei a fazer isso, não tenho mais medo. Eu me escuto. E quando a gente se escuta, a gente começa a se entender. Você não precisa de suplementos extras, nem de mais regras. Só um pouco de constância e respeito por si mesmo. 5 minutos. Não é muita coisa, mas para mim foi o começo de uma vida nova, mais leve, como um bom cafezinho coado na hora. Você não é um número, você é uma história viva. Tenho 93 anos e já não corro atrás de números perfeitos. O que busco é a clareza ao acordar, a energia para ir à padaria, a força para amarrar meus sapatos. Minha pressão arterial ideal não está numa tabela, ela está na minha vida. Você não é 120, 140 ou 160. Você é alguém que viveu, sentiu e aprendeu. E seu corpo tem sua própria linguagem. Ouça-o, cuide dele, sem medo, sem culpa. Saúde nem sempre está num remédio. Às vezes está num descanso, num copo d'água, numa caminhada tranquila. Viver bem não é viver sem pressão, é viver sem medo. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Decidiu cuidar de si com atenção.
E isso, acredite, é mais poderoso que qualquer pílula. Não se esqueça, você não é um número. Você é uma história que ainda tem muito para contar.